palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Abraão viu 3 homens de pé perto dele. Irmãos e irmãs, temos hoje, na primeira leitura da Santa Missa de hoje, este texto do livro do Gênesis, no qual a Igreja, desde o início, viu como que uma revelação da Santíssima Trindade. Claro que a revelação plena e completa da Santíssima Trindade somente aconteceria com a encarnação do Filho de Deus e a vinda consequente do Espírito Santo. Mas já no Antigo Testamento, nós encontramos textos que fazem referência à Santíssima Trindade. Um deles é este trecho que nós acabamos de ouvir na primeira leitura, quando nos diz que no início deste capítulo, o capítulo 18, que eu recomendo que os irmãos e irmãs em casa leiam todo este capítulo 18, pois lemos apenas o seu início, nos diz então a leitura do capítulo 18. O Senhor apareceu a Abraão junto ao carvalho de Mambré. O Senhor apareceu a Abraão. E mais adiante, dos versículos seguintes, no versículo seguinte vai dizer: levantando os olhos, Abraão viu 3 homens de pé perto dele. Aqui então, esses 3 homens no entendimento da tradição da Igreja, uma referência à Santíssima Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, sendo que a primeira referência na Sagrada Escritura que encontramos no Antigo Testamento em relação à Santíssima Trindade é no momento da criação, quando Deus vai dizer, assim nos fala o relato do livro do Gênesis, Deus decide então: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, Deus usa o plural, façamos. Façamos quem? Quem é que vai fazer o homem à sua imagem e semelhança? A Igreja vê também nesta decisão de Deus, que nos é narrada pela Sagrada Escritura, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, a Igreja vê uma revelação e uma referência à Santíssima Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O pássaro aparece na Igreja, mas não é uma referência à Arca de Noé. Mas eles parecem que estão gostando daqui, né? Já é o segundo. Tem outro tesourão aqui, minha gente. Então vocês mais uma vez lutem agora para manter a concentração no padre e na celebração. Deixa o bichinho que ele vai passar a missa toda de um lado para o outro, tentando sair sem encontrar a saída. Uma hora ele acha. Tá certo? Olha então para aqui. Então, estas referências da Sagrada Escritura no Antigo Testamento vão mostrar-nos e preparar a revelação para a Santíssima Trindade, que se dará de modo completo, de modo pleno e de modo explícito com a encarnação de Jesus Cristo e com a vinda, o envio do Espírito Santo. Aí ficará claro para todos que Deus é um só
mas existente em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aqui, irmãos e irmãs, nós vemos neste trecho da Sagrada Escritura, que ouvimos na primeira leitura, uma orientação, um conselho acerca da hospitalidade praticada por Abraão. Nos diz a leitura que, levantando os olhos, Abraão então viu na sua frente 3 homens. Quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, no maior calor do dia, na nossa expressão nordestina seria no pingo do meio-dia, naqueles dias em que o sol está de rachar. Nesse horário, Deus aparece na figura daqueles 3 homens. Um completo desconhecido para Abraão. Abraão nunca tinha visto em sua frente aqueles 3 homens que lhe aparecem. Mas qual é a atitude de Abraão? Ele diz: meu Senhor, se ganhei tua amizade, peço-te que não prossigas viagem sem parar junto a mim, teu servo. Abraão faz o convite. Era no pingo do meio-dia. Eles estavam naquela área que era uma área de deserto, uma terra árida, assim como é também árida grande parte do nosso Nordeste. Naquela terra árida, naquele dia de grande calor, Abraão convida aqueles 3 desconhecidos a permanecer com ele, a descansar um pouco. E Abraão agora vai preparar aquilo de melhor que ele pode oferecer para uma visita. Abraão então vai dizer: mandarei trazer um pouco de água para vos lavar os pés, e descansareis debaixo da árvore. Saiam deste sol, venham para a árvore. Vou preparar aqui uma água para vocês lavarem os pés. E isto fica na cultura judaica como um gesto de acolhida na casa de quem chega. Quem chega da rua, lembremos que eles não tinham sapato como a gente tem hoje, eles usavam percato, usavam sandália, ou às vezes andavam até mesmo a pé. Então tinha a poeira da estrada, que não tinha asfalto também, que não tinha carro, tinha que colocar o pé na estrada. Ele vai ficar como um gesto de acolhida. Lembremos que um fariseu não faz isso quando Jesus vai até a casa dele. O fariseu está de olho em Jesus e Jesus está de olho no fariseu. O fariseu depois vai reclamar porque Jesus está deixando que aquela mulher lave os seus pés com as suas lágrimas. E Jesus vai dizer: olha, eu entrei em tua casa e tu não me lavaste os pés, tu não me destes as boas-vindas. Esta mulher, com suas lágrimas, banhou e lavou os meus pés e os está enxugando com os seus cabelos. Vai ficar na cultura judaica como um gesto de acolhida o lavar os pés daquele que chega. Depois Abraão então vai dizer: farei servir um pouco de pão para refazerdes vossas forças antes de continuar a viagem. Aqueles 3 passageiros que estão ali pela tenda de Moisés, pela tenda de Abraão, nem precisam dizer nem pedir um prato de comida. Abraão se antecipa: mandarei fazer um pão para que vocês possam refazer as forças, para que vocês possam saciar a fome,
pois vocês talvez venham de longe e está no horário do almoço, e então vocês precisam comer algo. E então Abraão manda Sara ir preparar o pão. Enquanto isto, Abraão também vai procurar um dos seus criados, entrega a eles um gado, um bezerro, novo e dos melhores. E nos diz: Abraão correu até o rebanho, pegou um bezerro dos mais tenros e melhores e deu a um criado para que o preparasse sem demora. Ali Abraão manda matar um bezerro para servir aqueles que estão de passagem. Aí o povo às vezes reclama quando as mulheres lá no sítio preparam uma galinha de capoeira para o padre. Ave Maria, o padre só vai para criatura. No Antigo Testamento, Abraão matou foi um bezerro para receber 3. Tu não quer que a mulher prepare uma galinha para receber um padre? Ave Maria, misericórdia. Então assim, Abraão manda matar um bezerro e é dos melhores. Não é daqueles piores, é dos melhores, porque ele quer oferecer o melhor para aqueles que estão passando, para aqueles que estão ali na sua tenda. E então Abraão depois vai trazer, e nos diz a leitura: a seguir foi buscar coalhada. Tem gente que gosta de coalhada, né? A seguida foi buscar coalhada, leite e o bezerro assado, e pôs tudo diante deles. Abraão, porém, permaneceu de pé junto deles, debaixo da árvore, enquanto comiam. O permanecer de pé em Abraão significa que Abraão está ali para servi-los, está ali a serviço deles. Enquanto eles comem tranquilamente, Abraão está em posição de quem serve. O que é que vocês mais precisam? Eu estou aqui de pé. Se precisar de mais alguma coisa, eu vou lá buscar e trazer para vocês. Meus irmãos e minhas irmãs, estar de pé durante a Santa Missa, na hora do Evangelho, é se colocar a serviço de Jesus, que está falando, que está ensinando, que está proclamando o Evangelho de Deus. Por isso, esta atitude de permanecer de pé na hora do Evangelho é de quem se dispõe a servir, é de quem está a serviço daquele que está falando, é quem se dispõe a colocar em prática aquilo que Jesus está pedindo no Evangelho. Abraão permanece de pé junto àqueles 3 homens, e então, depois que eles se saciam, eles vão perguntar por Sara, a esposa de Abraão, e depois Abraão vai dizer que ela está dentro lá da tenda, e então Abraão recebe aquela promessa: voltarei sem falta no ano que vem por este tempo, e Sara, tua mulher, já terá um filho. Voltarei no ano que vem por este tempo, e Sara, tua mulher, já terá um filho. Meus irmãos e minhas irmãs, este era o grande desejo de Abraão: tornar-se pai, viver a paternidade, pois Sara, sua esposa, era estéril. Acontece que tanto Sara quanto Abraão já eram de idade avançada, já não estavam mais na idade de gerarem ou de terem filhos. Era algo, portanto, que no entendimento de Abraão tinha ficado no passado. Ele não mais poderia ser pai, segundo a sua mentalidade, em razão de sua idade. Mas ele recebe
destes 3 visitantes desconhecidos, que na verdade é o Senhor, esta promessa: voltarei no ano que vem por este tempo, e Sara, tua esposa, já terá um filho. É a promessa. Por isso, Isaque, ele será chamado o filho da promessa, porque no ano seguinte, vai dizer o capítulo 20 do livro do Gênesis, estamos lendo o capítulo 18, 2 capítulos mais adiante vai dizer que Sara, conforme a promessa, ficou grávida e deu à luz ao seu filho Isaque. Inclusive, depois dessa promessa, tem ali uma briga, uma discussão, porque Sara riu devido à situação dela, né? Eu já velha, já passada as minhas regras, ela vai dizer, aí o anjo diz, por que foi que Sara riu? Não riu, e etc. Fica essa confusão. Mas enfim, a promessa se cumpre. Abraão se torna pai. E Deus vai dizer a Abraão: farei de ti uma grande nação. Teus descendentes serão numerosos como as estrelas do céu, como os grãos de areia da praia. Em ti serão abençoadas todas as nações da terra. E Abraão tem esta promessa cumprida pelo Senhor. Nasce a Abraão e Sara o seu filho Isaque, chamado o filho da promessa. E assim a palavra de Deus vai depois narrar a história então deste filho de Abraão, que dele vai surgir Jacó, e que de Jacó surgirá as 12 tribos de Israel. Enfim, irmãos e irmãs, aqui vale destacar esta capacidade de Abraão de acolher. Acolher, receber bem quem é desconhecido. Já no Antigo Testamento, Deus se revela como peregrino. Ô criatura, senta aí. Ei, tu senta aí. Não vai conversar não. Presta atenção, ou então chama a outra e vai lá para fora e fica lá fora conversando. Agora andando para lá e para cá não dá não, porque atrapalha o padre e atrapalha quem está assistindo, quem está participando. Vá lá, chama a outra, vá lá conversar. Pronto. Já no Antigo Testamento, Deus nesta passagem, ele se revela como peregrino, aquele que passa na tenda de Abraão. No Novo Testamento, Jesus, depois de ressuscitado, aparecerá também como um peregrino para os discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús, depois da ressurreição, depois da crucificação da Sexta-feira Santa, retornam para Emaús e no encontro se deparam com Jesus ressuscitado, que eles não reconhecem como sendo Jesus, pensam que é um peregrino como qualquer outro peregrino. E ali depois, somente no final, ao partir o pão, é que eles vão reconhecer Jesus naquele peregrino. Irmãos e irmãs, isto faz então ecoa aquela palavra de Jesus: eu era estrangeiro e me recebestes, eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber. Vejam, irmãos e irmãs, que Abraão acolheu aqueles 3 visitantes sem saber que eles eram o próprio Senhor. E Abraão recebe aquela promessa: no próximo ano Sara terá dado à luz um filho, e assim acontecerá. Irmãos e irmãs, quem pratica o bem,
quem pratica a caridade, quem ajuda o próximo, mesmo sem conhecer este próximo, será recompensado com Deus, por Deus. Será abençoado por Deus. Abraão foi abençoado, tornando-se aquilo que ele tanto desejava, que ele tanto queria, ser pai. A bênção veio para Abraão, porque ele acolhe aqueles 3 desconhecidos com grande amor, com grande carinho e com grande ternura. Prepara o alimento, oferece a água, oferece a sombra, oferece o descanso, mesmo sem nunca ter visto aqueles 3 na sua frente. E assim Abraão recebe de Deus a bênção da paternidade. Vai se tornar pai. E assim, irmãos e irmãs, a gente vai compreendendo pela Sagrada Escritura a importância de receber bem, de praticar o bem, de fazer o bem a quem até mesmo nós desconhecemos. Porque aquele desconhecido pode ser Deus que bate à nossa porta. Pode ser Jesus Cristo que está necessitado de nossa ajuda. Estive com fome e me destes de comer. Quando, Senhor, estiveste com fome, nós te demos de comer. Todas as vezes que fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. E eras tu, naquele que estava passando fome, era assim, era eu. Mas não te reconheci, e era para ser assim mesmo. Era para me veres naquele que tu não conhecias. Eras tu que estava naquele que vinha pedir um copo de água? Sim, era eu. Assim, irmãos e irmãs, Deus vai nos ensinando a fazer sempre o bem, a praticar o bem, até mesmo aos desconhecidos. E quando a gente pratica baseado, levado e fundamentado por aquilo que a palavra de Deus nos pede, aquilo que a palavra de Deus promete, se cumpre e se realiza. Ainda se deres um copo de água a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, não ficará sem a sua recompensa. O Pai saberá recompensar todo o bem que tivermos feito, todo o bem que tivermos praticado. Peçamos então ao Senhor que nos conceda então a graça de ter sempre este coração aberto para fazer o bem, para praticar o bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meditemos, irmãos e irmãs, nesta aparição de Deus a Abraão, que acontece na figura daqueles 3 visitantes desconhecidos. O Senhor apareceu a Abraão. Levantando os olhos, Abraão viu 3 homens de pé perto dele.